Olá, eu sou Adriano Moneta, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e com o apoio da ACESP, que é a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje nós vamos conversar a respeito da importância do combate à corrupção no país. E para falar sobre esse assunto muito interessante, os nossos convidados são Arles Gonçalves Júnior, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB São Paulo. Professor Rafael Alcadipani, professor da Fundação Getúlio Vargas e pesquisador em segurança pública. Delegado de Polícia Federal, Edson Garruti. E a nossa anfitriã, presidente do Sindipesp, a doutora Raquel Kobashi Galinatti, para quem agora eu passo a palavra, doutora. É uma grande satisfação e uma honra tê-los aqui no nosso bate-papo para falar sobre esse assunto tão em voga e tão importante. Dr. Arles, Dr. Garruti, professor Rafael Alcadipani. Tenho certeza que estão com os melhores para comentar sobre o assunto. Muito bem. Queria começar a nossa discussão com uma pergunta mais ampla, genérica, e que eu acho de suma importância. Na opinião de vocês, de que modo a corrupção em nosso país pode afetar e afeta a democracia? Doutor Arles, por favor. Ela afeta bastante, porque na realidade o Estado Democrático de Direito ele está embasado em que o cidadão ele tem que respeitar as leis, porque é nítido que você tem obrigações e você tem direitos, né? Infelizmente, o que vem acontecendo nos últimos anos, por uma questão de educação, que a nossa educação está sendo balizada por baixo, na maioria das áreas, é você ter as pessoas só querendo os seus direitos, não cumprindo as suas obrigações, né? E aí a corrupção, de uma maneira geral, ela acaba desviando aquilo que todo cidadão recolhe de imposto e deveria ser aplicado em retorno, como a gente vê nos países de primeiro mundo. Nós somos obrigados aqui a pagar impostos pesadíssimos e não tem retorno nenhum do Estado. Aí você é obrigado, em razão da corrupção, você paga pela segurança pública, em razão de recolher os impostos, mas você tem que contratar a segurança privada. Você paga para ter educação e tem que colocar o seu filho na escola particular. Você paga para ter saúde e acaba tendo que ter plano de saúde e por aí afora. Então, a corrupção, de uma maneira geral, ela distorce todo o sistema. Professor, doutor Edson, doutora Raquel. Bom, a democracia é uma forma de governo que na sua essência, ela traz a ideia do debate, né, das ideias, o debate de opiniões, o debate de ideias e uma forma de escolha da ideia que vai ser a ideia predominante para a sociedade. Se você fizer um comparativo, é como uma votação das leis, né? Você debate as ideias, né, e depois tem que votar. E a lei que for escolhida vai ser sancionada e vai ter que ser seguida por todos. Então, a democracia é isso. Quando falamos da corrupção, exatamente o que o Dr. Arles disse, a corrupção ela corrompe, ela fura, ela quebra o tecido social. Todo esse esquema, esse planejamento de debate de ideias e de escolha de uma ideia que será aquela que vai ser implantada, a corrupção põe isso por terra. Porque quem pratica a corrupção, seja ela pública ou a corrupção privada, no Brasil a gente debate muito pouco sobre a corrupção privada também, mas quem pratica a corrupção, ele corre por fora das regras, ele corre por fora deste debate de ideias e da ideia que foi escolhida para ser a implementada. Ele corre por fora e pega tudo para ele, né? É isso que a corrupção faz. Então, ela mina o cerne da democracia. E é por isso que é tão importante, né? Às vezes vemos um debate de qual crime é mais importante você combater, o crime violento, né? O tráfico de drogas, o tráfico de armas, ou a corrupção, né? Que é às vezes no imaginário das pessoas tem aquela ideia de que é um crime menor do que os outros, mas não é menor. É um crime extremamente violento. A violência simbólica da corrupção, ela deforma o tecido social, inclusive a democracia. Então, eu concordo com as posições colocadas até aqui, né? A corrupção ela apodrece o Estado. Fundamentalmente isso. A gente vê o que aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo,
onde após governos e desgovernos, desmandos e mais desmandos, a gente teve um quase apagão no Estado, né? Então, assim, a corrupção, ela destrói, ela apodrece mesmo a democracia, ela apodrece as possibilidades das pessoas serem tratadas de forma igual, porque na medida em que eu recebo dinheiro para que uma outra empresa, por exemplo, que ela pague, a outra perde, ela perde a possibilidade de ser tratada de forma igual, quer dizer, ela vai destruindo com isso. A corrupção é um problema global, ela não é um problema exclusivamente brasileiro. Isso existe nos Estados Unidos, existe na Inglaterra, existe na Europa. É óbvio que existem dimensões, diferentes as dimensões disso, de quão corrupto é um país e quão corrupto é um Estado. Agora, ela é um problema gravíssimo, né? Agora, do meu ponto de vista, a gente precisa pensar na corrupção de uma maneira individual e de uma maneira coletiva. Porque a gente viu agora, aí nas situações todas que aconteceram no Brasil, várias pessoas bravando contra a corrupção, que se diziam contra a corrupção, que vestiam a camisa verde e amarela, iam para a Avenida Paulista e foram pegos em situações tão desastrosas quanto, né? Então eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o combate à corrupção virou, no sentido, é fundamental no Brasil, mas ela virou uma fala de todo mundo. E muita gente não está praticando no seu cotidiano, não está tentando mudar suas instituições, não está tentando mudar suas práticas diárias, né, com relação a isso. Eu tive um caso recente agora, né, eu estou mudando de apartamento, eu não posso ter o segundo ponto da NET. E é óbvio que eu pensei 3 segundos, falei, vou comprar um negócio aí, esses daí que requebra o sinal da NET e vou botar no apartamento e já era, né? Eu falei, mas é ridículo fazer isso, né? Porque eu falo, tudo que eu penso, porque assim, desejo todo mundo tem de fazer coisa errada. O problema é você fazer, você cumprir o seu desejo. Então acho que no Brasil está faltando muito a gente está numa dimensão muito assim, eles são corruptos e a gente não é. E a gente precisa entrar numa percepção de que todos nós em potencial podemos ser corruptos e todos nós precisamos travar esse desejo que nós podemos ter no ambiente como o nosso. E é importante que o Brasil é um Estado democrático de direito. Recentemente, o índice de percepção de corrupção, em que avaliam-se e que 180 países são avaliados, sempre tivemos nos últimos lugares. Porém, do ranking do ano passado, de estarmos no 79, na colocação 79, este ano pulamos para a colocação 96. Desde 2014, muito evidenciado também pelas operações da Lava Jato, da Polícia Federal, houve uma percepção, sim, da população brasileira, o quão grave está a situação de corrupção do Brasil. Óbvio que esse índice é avaliado através de opiniões subjetivas, muitas vezes maculadas pelas cifras negras, porque muitas pessoas têm temor em denunciar certos tipos de corrupção, mas o mais grave é que estamos no mesmo patamar que países como Colômbia, Peru, Panamá, países como Indonésia, Tailândia. Então, o Brasil, com todo o potencial que vive em Estado democrático de direito, nós admitirmos que pessoas que temporariamente fiquem no governo e desestruturem uma estrutura de Estado, não dá mais. Então, esse índice de termos pulado, aumentando ainda mais a nossa situação gravosa, pode ser também pela percepção da população em que realmente a situação que vivemos não tem mais como admitirmos. Pegando um gancho do que disse o Dr. Garuti e utilizando um texto recente, muito bem escrito pelo professor Rafael, a corrupção ela cria um Estado paralelo com regras próprias, para burlar o Estado verdadeiro com as leis votadas de forma que são feitas no Congresso Nacional. Então, é realmente lamentável que ocorra o que ocorra. Agora, o brasileiro precisa entender que, da mesma forma que ele reclama do político, que ele reclama do empresário, ele não pode, em determinados locais, por exemplo, subornar o garçom para ser melhor servido. Né? Não estou falando em dar caixinha depois de ser servido, estou falando antes. É muito comum em festa, se a gente que vai muito em evento, o cara dá R$50 pro garçom, tudo passa por ele antes de ir para... É comum, a gente vê isso. É uma corruptela, né? Não deixa de ser. Né? Você é parado por um guarda, você já dá o documento do carro com dinheiro dentro. Então, esse tipo de coisa é corrupção. Então, o brasileiro precisa entender, se ele cobra o empresário e ele cobra o político, ele também tem que se cobrar e não fazer isso. E aí é interessante o que o doutor Alcadipani falou. Tem que começar com as pessoas, né? Porque a gente precisa criar brasileiros que estejam motivados por fazer esse país melhor, né?
Porque parece que o brasileiro está motivado em gritar que o outro está errado, mas não olha para si, né? E nas suas atitudes, ele continua praticando ali aqueles pequenos atos de corrupção. Pequenos atos porque é o que está ao alcance, né? Porque se tivesse ao alcance dele grandes atos, talvez ele praticasse. Ou talvez não sei. Mas a gente tem que criar brasileiros que sintam vergonha de corromper, né? Que queiram seguir a trilha correta, que queiram ganhar o dinheiro por meio do seu trabalho, do seu mérito. A gente tem que criar essa legião de brasileiros, tem que achar onde é que estão esses e multiplicar essas ideias, né? Você sabe que eu sou otimista com relação a isso. Eu vejo meus alunos hoje, os meus alunos de 10 anos atrás, meus alunos de hoje, eu vejo que hoje você tem um pessoal que está querendo mudar o mundo. Eu acho que há 10 anos atrás eu tinha um aluno que ele queria entrar no banco de investimento e ele queria entrar numa consultoria de alta gestão e queria ficar milionário. Hoje, a gente conversando com os meninos no cotidiano, tem muito contato com o estudante ali por conta da graduação, mas também é um viés muito específico, porque eu pego uma classe social específica. Embora hoje a gente tenha tido mais alunos da periferia. Notícia, mas assim, eu sinto muita gente querendo transformar o mundo. Eu faço, por exemplo, eletiva sobre segurança pública agora lá, os meninos todos querem vir, querem entender. Então, assim, acho que isso que o doutor está ponderando, eu acho que a gente está começando a perceber. A gente tem um movimento como o Renova Brasil hoje colocando, pode ter questões aí, tem um monte de gente séria e jovem que está querendo entrar na política, porque infelizmente a gente ainda tem na política nossa, os vieses para você entrar na política ainda são muito matizados por dinheiro, por aparecer, por ficar aparecendo no programa de televisão, e a gente não tem político consistente, né? Sim. Assim, às vezes falam, professor, você não quer entrar na política? Eu falei, o quê? Para debater com esses caras que estão aí hoje? Não tem, qual é o nível que tem um deputado brasileiro hoje? A grande maioria deles não tem a menor noção de nada, não tem condição, são bravateiros, eles não pensam no futuro do Brasil de uma forma ampla. Eles não são preparados para fazer o que eles fazem. Exatamente. Eles usam a estrutura de assessores, mas na realidade você acaba votando numa imagem e quem legisla é outra. Claro. É uma pessoa que ele chama lá para fazer tudo para ele. E esse é um dos grandes problemas da corrupção no Brasil. Porque o político que é eleito hoje por causa do excesso de imagens, ele tem que se mostrar, tem que mostrar a imagem dele para o Brasil inteiro, né? Aquele marketing, e isso torna a campanha política caríssima, ele tem que pagar essa campanha de algum jeito, porque senão ele não chega no poder. Uma campanha caríssima, ele tem que ter recursos e acabam tirando recursos de alguns lugares escusos, né? Então, uma grande fonte da corrupção de hoje é justamente esse sistema político de eleição por conta de marketing, né? É o que nós estamos vendo na Lava Jato, né? E a gente precisa mudar tudo, né? Tem que recomeçar isso, tem que fazer um sistema político que debata ideias. Olha a questão da democracia de novo, né? Vamos votar nas ideias, vamos votar em quem tem mérito para executar as boas ideias, né? Não na imagem, a imagem que aparece na televisão, ou o sujeito que vai lá na periferia fazer campanha, mas que nunca pisou lá, né? E quando chega em casa ele até tira o sapato antes de entrar em casa, porque naquele dia ele pisou lá na periferia, né? Então esse político nós não queremos mais esse perfil, né? Queremos campanhas mais baratas, mas que debatam ideias, né? Mas um ponto que o doutor está colocando que eu acho que é muito importante é o seguinte, é que a gente tem muito uma visão do debate da corrupção no Brasil, que é uma questão moral individual que o sujeito recebeu na sua casa. É óbvio que a moral e a educação conta muito. Agora, se o sistema incentiva que o sujeito seja corrupto, eu não vou conseguir alteração. Eu preciso ter uma reforma profunda no sistema político brasileiro para não privilegiar as campanhas caras. Eu preciso ter uma reforma profunda em órgãos de Estado, como polícias, por exemplo, para impedir a interferência política dentro da polícia. A polícia não pode ficar refém de deputado, não pode ficar refém dos interesses de governantes, né? A gente assistiu um pouco, assim, as suspeitas aí, não sei, mas assim, toda essa troca que houve na Polícia Federal, eu estava vendo uma matéria no Rio de Janeiro que o vereador do Morro do Rio de Janeiro, ele decidia quem eram os policiais militares que iam rodar naquela região. Quer dizer, quando isso está acontecendo, quando a polícia está subjugada ao interesse político, ao interesse do deputado, ela está subjugada à verba que o deputado tem que pedir para poder trocar viatura, para poder reformar o prédio, você fica dependendo da emenda parlamentar. A polícia tem que ter orçamento fechado.
É perfeito o que o professor Rafael Catipani acabou de falar, porque aí sim, o porquê da necessidade de uma autonomia de uma instituição de Estado, no caso as polícias, Polícia Federal, a Polícia Civil, uma Polícia Judiciária. Porque a polícia que pode controlar, que pode fiscalizar, que pode prender aqueles corruptos independentemente onde ele esteja. Principalmente até no próprio governo, naqueles governantes temporários, naqueles gestores temporários que estão ali eleitos pelo povo e que muitas vezes eles querem enfraquecer a polícia que tem essa atribuição constitucional. Então, a falta de autonomia da polícia judiciária, da polícia federal e da polícia civil deixa deixa sujeita e mercê a diversas esferas de ingerências, inclusive as políticas, as governamentais. Então, ocorre a troca, a troca injustificada, sem justificação nenhuma, dos chefes das instituições, operações que ficam à míngua, pois não tem investimentos. A própria polícia, no caso agora eu falo da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela não tem uma autonomia orçamentária, então ela não pode deliberar o que falta. Recentemente, teve um decreto do governador do Estado de São Paulo, simplesmente alienando, vendendo 2 helicópteros. Tínhamos 4, agora estamos com 2. Sem a menor previsibilidade de reposição desses helicópteros. A falta de investimento, a falta de estrutura, às vezes acreditamos que é de forma propositada, pois enfraquecendo essa polícia judiciária, ela não tem condições de investigar, através de inteligência, a criminalidade. A criminalidade ela permeia toda a sociedade, inclusive aqueles que estão de forma temporária nos governos. Muito bem, só um minutinho, eu preciso encerrar o primeiro bloco, foi rápido, porque a conversa está boa. Nesse primeiro bloco falamos de modo mais amplo, agora no segundo bloco eu queria entrar justamente na questão das polícias judiciárias e o combate à corrupção, a Polícia Civil, a Polícia Federal. Este é o programa Segurança Pública em Debate, este é o final do primeiro bloco. Hoje estamos falando sobre a importância do combate à corrupção no Brasil. Segundo bloco já, não saia daí. Este é o segundo bloco do programa de hoje, Segurança Pública em Debate, um programa realizado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Hoje, estamos conversando sobre a importância do combate à corrupção no Brasil. Como sempre faço, vou reapresentar os nossos convidados. Temos aqui hoje o prazer de receber o Dr. Arles Gonçalves Júnior, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo. Ao lado dele está a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp. Ao lado dela, delegado de Polícia Federal, Dr. Edson Garuti. E ao lado do Dr. Garuti está o professor Rafael Alcadipani, professor da Fundação Getúlio Vargas e pesquisador em segurança pública. Bem, no bloco passado falamos de forma mais ampla sobre a questão do combate à corrupção e a própria corrupção. Eu queria meter o bedelho, mas não consegui. Ótimo, foi ótimo. Tomara que seja a mesma coisa agora, mas eu vou falar o que eu estava com vontade lá atrás. Me dá a impressão, portanto, de leigo, né, senso comum, que a corrupção está nas entranhas do povo brasileiro, do nosso país. Em tudo você vê corrupção. Na estrada, está todo mundo parado, tem o sujeito passando a 100 por hora no acostamento. O ônibus, o coletivo, à 1 da manhã, não para em sinal vermelho. Ele não para. Se você parar o seu carro e tiver um ônibus atrás, ele vai bater em você. São pequenas formas de corrupção que às vezes até cansa. Eu fiquei feliz em ouvir do senhor, professor Rafael, que os alunos aparentemente estão com pensamentos diferentes. Porque a gente vem de uma origem que era a tal da lei de Gerson, lembra-se? Quando tinha, eu tenho 47 anos, então eu me lembro quando criança do comercial. O Gerson falando, o senhor lembra, doutor? Ele falando, importante é levar vantagem. Vantagem em tudo. Em tudo. Não é? Então parece que é uma coisa que está realmente, que é a característica do nosso povo, porque o professor fez um adendo muito importante de que não é só no Brasil, mas parece que aqui tem muito. A gente vê a Lava Jato desde 2009
fazendo um monte de coisa importante, e ainda assim tem gente querendo virar ministro do Trabalho com todo aquele antecedente. Parece que as pessoas não têm vergonha na cara. O que acontece? E aí, segunda parte, de que forma, agora falando das polícias judiciárias, que tem essa missão também de investigar a corrupção, de que forma isso tudo, esse ambiente tudo total de corrupção, na minha opinião, eu estou sendo exagerado justamente para vocês me desdizerem, tomara, mas de que forma as polícias civil e federal também entram nesse contexto? Como combater algo que parece tão disseminado? Precisa investir nas polícias de forma adequada, né? Na realidade, o Estado brasileiro investe muito mal, né? Nós temos hoje determinadas áreas do Estado, e quando eu falo Estado, é Estado brasileiro de uma maneira geral, estou falando do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Nós temos aí a questão, né, dos benefícios que o Judiciário tem, que está sendo discutido agora, que é a questão do auxílio moradia. Nós temos os deputados com inúmeros benefícios, né? A quantidade enorme de deputados, que eu entendo que não há necessidade de ter a quantidade que tem. Então, o que precisaria fazer? Nós precisamos equilibrar o sistema, né? Precisa-se diminuir os deputados, precisa diminuir os benefícios deles, o Judiciário também precisa se adequar e precisa investir mais na polícia. De que forma? Fazer reestruturação das polícias, investir de forma adequada, dar estrutura de trabalho, remunerar também de forma adequada e fazer com que o policial ele seja, como ele é aqui no Brasil, tratado como é tratado o policial, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá o policial é um herói, ele é respeitado. Aqui, o policial é desrespeitado o tempo inteiro. Ninguém respeita o policial. Então fica difícil do policial trabalhar. Ele não tem estrutura, ele não tem dinheiro, ele não tem apoio. E tem que fiscalizar todo mundo. Então isso precisa ser mudado. Recentemente também, o governo, de uma forma de desconstituir a autoridade da Polícia Judiciária do Estado de São Paulo, uma forma de tirar a legitimidade da Polícia Judiciária do Estado de São Paulo, lançou uma informação que vários policiais civis, houve recorde na prisão de policiais civis, inclusive supostamente por estarem envolvidos até com facções criminosas. Em primeiro lugar, vamos pontuar isso. Não são policiais civis criminosos, são bandidos com distintivos. Porque os policiais civis, partimos do pressuposto que estão na instituição e são pessoas que querem combater o crime. Se porventura bandidos entram na instituição e usam o distintivo, nós colocamos bandidos com distintivos. E outra situação, essa coincidência do grande número de prisões de policiais civis coincidiu também com a mudança, de uma forma também de enfraquecer a Polícia Judiciária do Estado de São Paulo. A nossa corregedoria ficou, por mais de 3 anos, atrelada diretamente à Secretaria de Segurança Pública, tirando mais uma vez a autonomia da Polícia Judiciária. O ano passado, essa injustiça foi corrigida. Devolveu-se o que nunca deveria ter saído. A própria Corregedoria da Polícia Civil voltou para a Polícia Civil do Estado de São Paulo e coincidiu com esse grande número de prisões. O que eu quero dizer? Nós não admitimos corrupção, bandidos. E o fortalecimento da Polícia Judiciária é para que, inclusive, se tenham bandidos dentro da instituição, dentro da Polícia Civil, eles sejam extirpados. Pois nós queremos combater a criminalidade, o crime e a corrupção em todas as esferas. Uau. Isso foi muito importante mesmo. Esse recado foi importantíssimo. Até porque quem identificou que os policiais civis, aqueles bandidos com distintivo, eram bandidos? A polícia. A polícia investigou, identificou a carne podre ali e cortou na própria carne, tirando aquela parte podre. Então, quando a polícia faz isso, você tem que perceber que é o fortalecimento institucional, e é isso que tem que acontecer. Né? A minha instituição é a Polícia Federal. Nós temos um divisor de águas na Polícia Federal, que é a Operação Anaconda, de 2002. Né? E um pouco antes e um pouco depois desse marco temporal de 2002, nós identificamos claramente uma grande mudança na Polícia Federal. Essa mudança foi baseada num tripé. Melhorou a estrutura de trabalho, melhorou a remuneração e fortaleceu a corregedoria, quer dizer, os controles internos.
melhorou a estrutura e melhorou a remuneração. Isso atrai pessoas boas para esse concurso. Então, o sujeito que está na dúvida, ele tem a vocação para ser polícia judiciária, ele tem a vocação para investigar, ele passa anos na faculdade de Direito estudando com afinco e ele quer prestar um concurso público para ser delegado de polícia, para ingressar na polícia judiciária, para investigar. Aí ele pensa, puxa, mas na polícia eu vou ter uma remuneração pior, eu vou ter menos garantias de executar um bom trabalho, eu vou estar meio subjugado, às vezes, ao poder político. Então, aí ele escolhe outro concurso. Mas a vocação dele era ser policial, ser delegado de polícia. Então, para chamar esse cara que é bom, que estudou com afinco, melhora a estrutura, melhora a remuneração. E depois, para tirar quem está dentro da instituição e que é ruim, fortalecimento da corregedoria. A partir disso, você vai criando um ciclo de virtude na instituição e fortalece o trabalho de uma polícia de Estado. Né? Vai tirar a corrupção da polícia? Não, 100% não. Por quê? Porque a corrupção ela está em todos os lugares, em todas as instituições. Não é exclusividade de nenhuma área. Agora, na polícia, a gente tem que cortar na própria carne mais rápido. Sim. Tem que fortalecer a polícia para isso. O Rafael fala muito o que eu ia dizer agora. Precisa mudar no Estado brasileiro, e aí de uma maneira geral, os investimentos na segurança pública, eles têm que ser para combater a corrupção e o crime organizado, que a corrupção não deixa de ser o crime organizado, é o investimento em polícia judiciária. Hoje, a maioria dos estados e a própria União acaba investindo em confronto. Né? Em mais policiamento na rua, mais armamento para policiamento na rua, e isso não vai resolver essa questão. Só vai resolver essa questão investindo em inteligência e em polícia judiciária. Né? Nada contra o policial militar, ele faz um brilhante trabalho, um trabalho importante, mas este tipo de crime que nós estamos discutindo aqui, a questão do crime organizado e da corrupção, isso se combate com inteligência e polícia judiciária, não é com a polícia militar. Eu acho que tem um aspecto que eu queria ponderar aqui na questão da corrupção da polícia, que é o seguinte, o problema de corrupção policial também é um problema global. Tem um livro da década de 70 do Peter Manning, que ele foi estudar narcóticos nos Estados Unidos e viu que tinha um problema gravíssimo de narcóticos. Tem uma história que eu tinha visto que em 1888, quando se cria a Scotland Yard, 20 anos depois, vários detetives acabaram sendo presos por conta de relações que eles tinham com o jogo ilegal. Então, assim, essa questão de corrupção, você coloca o sujeito para lidar com o crime, a chance de ter contaminação é grande, é natural, é normal. Se eu deixo uma polícia sem estrutura, se eu deixo uma polícia sem organização, se eu deixo uma polícia sem salário, a possibilidade disso aumentar é maior. O policial tem que perceber, de novo, tem uma questão de moral, de ética, evidentemente, mas ele tem que perceber que se ele cometer um deslize, a família dele vai ser prejudicada. Então o policial tinha que ter juros subsidiado para comprar carro, juros subsidiado para teria ter plano de saúde, uma série de coisas que ele poderia, que com isso ele vai ficar com peso. Agora, tem um outro aspecto que a gente precisa ponderar. Corrupção é um problema grave nas polícias brasileiras. Isso é uma coisa que a gente não pode negar. Porque a gente fala uma coisa e depois... Porque como é que vem o respeito... A gente fala muito do respeito do policial, eu acho que o policial tem perdido muito respeito também. Evidentemente que a sociedade, nós, professores em sala de aula, temos perdido autoridade. Mas assim, se eu vejo o sujeito recebendo dinheiro na boca, se eu vejo o sujeito recebendo dinheiro do bingo, se eu vejo o sujeito recebendo dinheiro... Como é que eu vou respeitar esse sujeito que eu estou vendo, que tá pegando droga do traficante, devolvendo e cobrando do traficante? Quer dizer, esse é um problema grave que acontece em todas as esferas de policiamento do mundo e que no Brasil ela tem acontecido historicamente. Polícias de estados menos desenvolvidos, entre aspas, o problema é maior, polícias de estados mais desenvolvidos o problema é menor, mas eu preciso ter uma série de controles, de uma série de... Primeiro, o doutor, eu concordo integralmente, primeiro, remuneração, o policial precisa ganhar bem. O policial que está ganhando R$3 mil e que está fazendo uma apreensão de R$1,5 milhão, eu acho que a gente tem que ter valores, não tem dúvida nenhuma. Agora, a tentação não é pequena. Como eu falei já na brincadeira que eu fiz anterior, a tentação todo mundo tem. Então, assim, não dá pra imaginar que esse cara vai ser um santo, paladino da moral, quando ele tiver droga e dinheiro na frente dele. Porque ele vai estar numa situação que é uma situação delicada. Ele vai ver que a família dele está prejudicada, pegar o dinheiro ali é muito fácil. Então, assim, a gente precisa ter. Segundo aspecto, a gente precisa ter uma cultura policial forte que extirpe os maus policiais. Então, eu não posso aceitar
que no meu batalhão ou na minha delegacia... Os bandidos com distintivo, não os maus policiais. É a terminologia de cada um, né? Mas, assim, eu não posso aceitar que eu não posso aceitar trabalhar com bandido. Eu não posso ser conivente no meu cotidiano com pessoas que estão transgredindo. E a gente sabe que no Brasil a gente é muito de deixar pra lá, o cara tá roubando, mas tá fazendo o corre dele, deixa ele fazer o corre dele. Então, assim, eu preciso, como pequeno grupo, não aceitar que a pessoa faça isso. Eu preciso dar condição de trabalho. E eu acho, agora a ideia vai ser polêmica, a doutora vai detestar o que eu vou falar, o doutor Dardes também, todos vão detestar. Mas, assim, em termos de arranjo institucional para o futuro, não era justo, por exemplo, a Polícia Civil estar com a corregedoria ligado uma secretaria, a Polícia Militar não está, quer dizer... A Polícia Militar tem? Sim, a da Militar é ligada a ela própria. Sim. Isso nunca foi retirado. Não. No meu ponto de vista, é bravata quando falam que uma polícia é mais corrupta que a outra. As duas polícias têm o mesmo tipo de problema. Elas têm os mesmos tipos de virtude, que não são poucas. A Polícia Civil e a Polícia Militar, elas têm virtudes que são fantásticas, gente séria trabalhando, só que elas têm os problemas delas também. Não faz sentido você tirar a corregedoria de uma e não tirar de outra. Né? No meu ponto de vista, o que eu acho que a gente tem, talvez... Do ponto de vista do secretário. Sim, a gente poderia... Sim. Que ele era oriundo de uma delas. Sim, claro. Porque existe uma guerra fratricida entre as duas polícias, são dois irmãos que se odeiam e sempre um fica apontando o dedo para o outro, mas não olha para o próprio problema. Agora, no mundo ideal, a gente tem que ter uma corregedoria externa à polícia, no meu ponto de vista. Das duas polícias. Isso já existe. Não, mas uma corregedoria que fique, uma corregedoria de polícia, como você tem em outros lugares, que ela é externa à polícia. Ela não pertence a nenhuma e nem outra. Não, mas nós temos o Ministério Público fiscalizando o tempo todo, a Corregedoria Geral do Estado de São Paulo fiscalizando o tempo todo, além das próprias corregedorias. Nós temos vários órgãos fiscalizadores. Mas quando a gente tem muito órgão fiscalizando, nenhum fiscaliza direito, porque todo mundo deixa para os lados. Existe uma fiscalização, sim. Eu acho que no modelo ideal, em termos organizacionais, a gente teria que ter uma corregedoria externa de polícia. Eu sei que é polêmico, que muito policial não gosta, eu entendo, nós não concordar sempre, mas uma corregedoria externa... Faz parte da democracia, isso, né, exatamente. Professor? Uma corregedoria externa que tivesse, com gente que tivesse uma carreira própria para ficar na corregedoria. Esse sujeito que está na corregedoria, ele não poderia voltar para a linha. Então tem que ser uma coisa bem independente. Agora, eu não posso fazer isso sem eu investir em condições de trabalho. A Polícia Federal, ela evoluiu brutalmente do que ela era e do que ela se transformou. Porque a gente investiu nessa polícia. Então, isso é um modelo ideal que eu estou dizendo, não para esse momento. Nesse momento, eu preciso primeiro, fazer com que o policial não fique pagando, ele tenha benefícios no seu cotidiano, não pagar, talvez tenha decréscimo, pagamento de imposto. A gente dá tanta isenção fiscal para tanta empresa que não dá benefício nenhum para o país, por que não pode dar isenção fiscal para os policiais? Porque daí o policial vai olhar e falar assim, mas se eu fizer essa burrada aqui, a casa que eu estou pagando, eu vou prejudicar meu filho, vou prejudicar minha mulher, vou prejudicar minha família. Então, assim, no modelo ideal, a gente precisa primeiro evoluir essa... E as duas polícias, não só civil, na militar também. A gente precisa melhorar as condições de trabalho dos policiais militares, que hoje também não é uma condição... Não está tão ruim quanto na polícia civil, mas também precisa melhorar. Esse pessoal precisa ter mais tranquilidade para poder trabalhar. Agora, eu preciso pensar em arranjos para o futuro. Agora, o ponto que eu quero dizer, só para finalizar, que eu estou falando demais, tem muita gente séria, muita gente honesta, muita gente decente trabalhando na polícia, tem muita gente que tira o dinheiro do próprio bolso para dar para a pessoa voltar para casa, nas duas polícias, né? O sujeito que está rodando na rádio patrulha e que vê a mulher do criminoso engravidando e levando para o distrito, o policial que vê, que tem pena, que ajuda a família do criminoso na hora que precisa. Tem muita gente séria, muita gente humana e muita gente decente na polícia. A gente não pode jogar todo o bebê com a água do banho fora. Exatamente, professor. E é neste ponto que não tem como admitirmos que o governo deixa à míngua a polícia, que pode proteger a sociedade, que pode combater a criminalidade e a corrupção de forma certeira, de forma objetiva e de forma eficaz. Não de forma factoide, de forma midiática, só para propagandas eleitoreiras ou políticas, mas sim combater no cerne da criminalidade. E essa polícia aqui no estado de São Paulo, ela está enfraquecida, ela está totalmente sucateada e desmontada. Exemplo agora, última notícia que tivemos foi da portaria dos helicópteros, ou seja, cada vez mais enxugando a polícia. Hoje temos um contingente de quase 20 mil policiais, o contingente foi idealizado em 1994 com quase 40 mil policiais, e hoje parece que a polícia, de forma propositada, o governo está querendo matar a polícia judiciária. Muito bem. Nosso segundo bloco está terminando, está passando muito rápido o programa de hoje. Isso é muito bom, eu repito. Este é o final do segundo bloco, programa Segurança Pública em Debate. Hoje estamos conversando sobre a importância do combate à corrupção no Brasil.
Terceiro bloco já já, não saia daí. Programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Este é o terceiro e último bloco do programa de hoje, em que estamos conversando sobre a importância do combate à corrupção no Brasil. Dr. Edson Garuti, da Polícia Federal. Primeiro, acho que eu errei a data, né? Eu falei 2009 da Lava Jato, o doutor Raquel me corrigiu, é 2014, 2014. Né? Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Conforme o professor Rafael já disse, a Polícia Federal ela é vista na sociedade hoje como o ícone da moralidade, justamente porque a Lava Jato trouxe essa imagem para a população de forma geral, né? Antigamente não se tinha isso dessa forma tão contundente. Qual é o ônus em combater a corrupção no Brasil? Em começar a prender gente importante, entre aspas, políticos? O que está acontecendo com a Polícia Federal hoje? Vocês que estão lá dentro, sentem pressão? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Há ingerências políticas indevidas na Polícia Federal, indevidas. Vou dar só um exemplo. A nomeação do diretor-geral. Vamos dar um exemplo pequeno. Por que o nosso diretor-geral é uma pessoa que pode ser retirada e colocada no cargo ao bel prazer do governante de plantão? Por quê? O presidente da República sempre indicou o diretor-geral da Polícia Federal, ok. Agora, se ele quiser tirar, ele tira hoje à tarde. E se ele quiser colocar outra pessoa, ele põe agora. Por que isso? Por que você não dar mandato para o diretor da Polícia Federal? Indicou aquela pessoa, essa pessoa vai ficar ali. E vai ficar num prazo que vai de um presidente da República até o outro, para atravessar mandatos. Né? Diminui a ingerência política em uma peça-chave da instituição. Ok. Agora a gente fala, a sociedade tem visto muito a Polícia Federal por conta dessas atuações que acabam resplandecendo mais na mídia e tal, e acredita que é uma instituição que pode estar sem problemas. Não é, né? Se nós pegarmos os investimentos na Polícia Federal, não estou falando de manutenção, estou falando de investimento, coisa nova, né? De 2007 para cá, a verba de investimentos só tem caído. Os sistemas informatizados estão desatualizados. Projetos nacionais como o VANT, que era aquela aeronave não tripulada para fiscalização de áreas de floresta, principalmente, foram completamente abandonados por falta de recursos. Projetos como o Tetrapol, que é radiocomunicador, né, instalação de rebatedores, completamente abandonados. Então, é uma polícia que teve um fortalecimento de estrutura, a gente vislumbra até 2007, 2008, talvez, e dali para cá é queda. Agora, os trabalhos que tiveram resultado em 2010, 2014, são fruto dessa estrutura que foi construída até 2007, 2008. Agora, que trabalhos a Polícia Federal vai fazer em 2023? Os trabalhos de 2023 serão fruto da Polícia Federal do que está sendo investido hoje. E o que está sendo investido hoje na Polícia Federal? Muito pouco. Muito, muito pouco. Então isso é um alerta para a sociedade. Isso é gravíssimo. Para que cobrem dos governantes. Porque governante não gosta de investir em política. Ele só investe quando tem uma gritaria da sociedade. Em polícia, não? Em polícia. O governante não investe em polícia. Não dá prazer a ele isso. Mas a sociedade tem que gritar. Invista na polícia, fortaleça a polícia.
E essa falta, desculpa, Adriana, e essa falta de investimento bate justamente naquele ponto que estávamos falando, a falta de autonomia de uma instituição de Estado, autonomia orçamentária, administrativa. Funcional, temos uma lei, que é o Estatuto do Delegado, Lei 12.830, que temos a autonomia de deliberação. Recentemente também houve um episódio do delegado federal que estava com as oitivas do presidente da República. E o chefe-geral da Polícia Federal criticou a atuação do colega, porém, repudiamos, nós como entidades de classe representativas da Polícia Civil do Estado de São Paulo, da Polícia Federal também, pois não se pode adentrar na deliberação da autoridade, no caso policial, do delegado de polícia. Ele estava ali exercendo as suas prerrogativas, não só constitucionais como legais. Então, temos agora essa prerrogativa, mas ainda falta uma autonomia orçamentária, uma autonomia institucional, e digo, não é autonomia não para que sejamos, não tenhamos controle. Pois eu já disse, a Polícia Judiciária é o órgão mais controlado e fiscalizado por outros órgãos, inclusive externos, Ministério Público, a própria sociedade, ouvidorias, etc. Mas uma autonomia para que não fique para que a instituição não fique sujeita nem à mercê de ingerências, inclusive governamentais. Nós temos aqui em São Paulo um déficit mais ou menos de 12 mil policiais na Polícia Judiciária paulista, na Polícia Civil. Pelo que eu andei... Oi? Eu acho que é mais, hein? É mais? Acho que deve dar uns 14, Por aí. quase. Vamos dizer em torno de. Já tá chegando Eu andei quase lendo, 14. doutor Garuti, que na Polícia Federal há um déficit hoje no país de 628 delegados. 628 delegados são os cargos vagos, quer dizer, aquilo que era para estar ocupado agora, né? Então pode ser maior ainda. O déficit, segundo a estimativa do que seria necessário, é muito maior. Hoje, o efetivo da Polícia Federal é o efetivo idealizado em um decreto de 1985. Nossa. O decreto de 85 idealizou um efetivo da Polícia Federal, nós temos esse efetivo hoje. Com déficit, esse efetivo com déficit, né? Então, nos parece que os governos investem pouco nas polícias judiciárias. Isso é proposital, na opinião de vocês? Me parece que sim. Por que, doutor Arles? Pelo que a gente está assistindo o trabalho da Polícia Federal, pegando uma quantidade enorme de políticos, é óbvio que ele não quer investir em quem vai acabar pegando ele fazendo coisa errada, né? Eu acho que é isso, né? Me parece, né? É a minha impressão. Estou falando, assino o que eu estou falando. Me parece que é a impressão que eu tenho como cidadão, né? Se eu sei que eu vou fazer uma coisa errada, eu vou aparelhar a Polícia Federal, vou aparelhar a Polícia Civil, para eles me pegarem e me prenderem? Não, deixa eles lá e a gente se vira aqui. Me parece. Posso estar equivocado, mas eu acho difícil. Eu acho que tem duas questões, né? A primeira é a seguinte: você não tem interesse algum em investir em polícia de investigação, mas nenhum interesse político, por conta disso que a gente está ponderando, e nem da autonomia, porque o fato concreto é que se a gente for investigar qualquer Câmara Municipal do menor município brasileiro, você vai achar alguma coisa. Então, qual que é o interesse dos políticos? Fortalecerem esse tipo de instituição e fortalecerem esse tipo de polícia. Nenhum. Né? Não existe nenhum tipo. O segundo aspecto que eu acho que é importante se destacar, nos casos dos estados, e é uma questão da história que se deu, a Polícia Militar ela acabou ganhando muita proeminência no sistema de segurança pública brasileiro, com vantagens e desvantagens com relação a isso. Então ela acaba sendo um imã de investimentos que vão mais para a Polícia Militar do que vão para a Polícia Judiciária. E o ponto objetivo... Porque ela tem mais visibilidade. Tem muito mais visibilidade. Acho que esse é um aspecto central. E a Polícia Militar ela tem muito... A história do viaduto e do trabalho de esgoto. Sim. Por exemplo, uma coisa que precisa acabar nesse país não se tem que ter guarda palaciana feita por policial. Não tem que ter assessoria dentro de governo, não tem que ter casa militar, não tem que ter delegado dentro de Tribunal de Justiça e oficial de Polícia Militar dentro de Tribunal de Justiça. Esses órgãos que criam as suas próprias guardas, o Senado tem a sua própria polícia, porque as ingerências políticas começam a ser muito grandes, né? Então, do meu ponto de vista, você não pode ter uma polícia, você não tem um interesse, primeiro, em investir em uma polícia que seja uma polícia investigativa. Não existe interesse político nisso, ao ponto que a polícia, por exemplo, se a gente for pensar, qualquer organização do mundo, de 20 anos atrás para hoje, ela tem menos pessoas trabalhando. Qualquer uma delas tem. Porque qualquer organização do mundo, ela foi ganhando modernização e ganho de efetividade. Agora, nas polícias civis do Brasil hoje, a situação está tão precária que ainda tem máquina de escrever.
Em 2018, nós estamos falando de polícias civis no Brasil, onde você tem livro de papel para você controlar inquérito. Verdade. Então, assim, o governo tem que chegar e falar assim, eu quero fazer um plano, eu vou nomear, com o ponto que o doutor estava falando, que eu concordo integralmente. Nós temos que ter um delegado geral, nós temos que ter um chefe de polícia, um comandante geral de polícia, que seja nomeado com mandato e com meta. Antes dele assumir, ele vai ter que fazer o plano de ação dele, o governo vai dar o plano de ação dele. Olha, suas metas nesse tanto são essas e essas e essas. Por exemplo, um delegado geral de polícia, em qualquer estado, se eu fosse governador, eu diria, olha, o senhor tem 5 anos para modernizar a sua polícia. Nós vamos dar investimento, o senhor vai ter que fazer essa coisa acontecer, para a modernização da sua polícia. Ou 2 ou 3, um mandato fixo. Um mandato fixo, que ele não seja... Se vai ser polícia tríplice ou não, essa é uma outra discussão, que eu acho que tem vantagens e desvantagens das duas coisas. Tem duas vantagens e desvantagens. Agora, eu preciso dar uma autonomia para que esse gestor ele possa gerir a sua polícia com independência. Então, agora voltando, por que eu não invisto? Porque eu tenho porque interessa. O governador tem um mandato. Sim. Por que aquele que vai fazer não tem que ter? Claro. A gente precisa acabar com o paradigma brasileiro que policiamento é colocar 3 caras com cara de mal num carro grande com um fuzil. Esse é o paradigma que a população vê como sendo o que é o correto do policiamento. É a polícia que aparece os caras com cara de mal, todo mundo adora ficar subindo de rapel, descendo de rapel. Isso é importante, tem que ter grupos especiais em ações específicas. No dia a dia, no seu cotidiano, não é essa polícia que vai resolver o problema. Perfeito. Concordo plenamente. Pois não. Não só disse que concordo plenamente. Acho importante a gente levantar essa discussão porque, como nós temos, aliás, ano passado todo, né, o sindicato, a nova gestão do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo sempre bateu nessa tecla de que qual era o interesse do governo paulista em sucatear uma polícia tão importante que é realmente a polícia que pode prender grandes quadrilhas, sem retirar de maneira nenhuma a importância da polícia militar, que faz o ostensivo preventivo, mas ela pega o pequenininho, né? Todos sabemos. A polícia que pode desmantelar grandes quadrilhas, ou grandes quadrilhas de corruptos, né? Agora vamos sair um pouco daquele estereótipo. Quando a gente fala de quadrilha, a gente pensa logo no traficante, naquele cara com fuzil lá do Rio, nada disso. Tem grandes quadrilhas de corruptos, de colarinho branco, que usam gravata, paletó, etc. É a polícia civil. No caso dos recentemente, um articulador aí de um determinado partido que foi pego com bastante dinheiro, né? Então, pela própria Polícia Civil, E no caso da União, a Polícia Federal. Por isso perguntei no início do bloco dessa questão, se as polícias estão, principalmente a federal, está realmente agora, de uma certa forma, aparecendo mais para a sociedade brasileira como sendo a grande perseguidora dos corruptos. Essa pressão deve ser muito, muito grande. O ponto é que a Polícia Federal está simplesmente fazendo o seu trabalho. Se deixarem trabalhar, é isso que a gente vai fazer, né? E se derem estrutura, boa remuneração, se a corregedoria for forte, né? Se derem um ambiente bom de trabalho, muito mais trabalhos deste porte veremos no futuro. Agora, nós estamos vendo investimentos minguando. Eu fico preocupadíssimo com quais investigações estaremos trabalhando para 2025. E o que estamos vivenciando hoje no Brasil é nítido, é claro. O pilar dos direitos sociais no Estado Democrático de Direito é a segurança pública. A partir do momento que o governo inviabiliza o exercício, inviabiliza uma segurança pública no Estado, nós vemos o que estamos presenciando agora. E a Polícia Federal protagonizou mais uma vez e deixou claro e público para todos qual é a importância de uma polícia fortalecida a partir do momento em que, por mais que ela não esteja com os investimentos corretos, mas uma polícia que esteja exercendo as suas atribuições e prerrogativas constitucionais e legais, como podemos ter eficácia e eficiência para combater a corrupção? Como podemos, sim, trabalhar dentro da legalidade do Estado Democrático de Direito. Então, é uma obrigação dos governos, não só do governo federal, como dos governos dos estados, que se invista numa polícia. É uma obrigação que ele dê segurança para a população que o elegeu. Não podemos ficar à mercê da criminalidade. E somente fortalecendo as polícias de inteligência conseguiremos ter um país seguro. A senhora acredita que a Polícia Judiciária Estadual, não só a de São Paulo, mas a de todos os estados, ela possa
ela pode algum dia ser tão protagonista no combate à corrupção como é hoje a Polícia Federal? As atribuições constitucionais de combater a corrupção são para todas as polícias judiciárias, a Polícia Federal as polícias judiciárias, as polícias civis de cada estado. É óbvio que existem alguns crimes que de competência federal, de competência estadual, mas a atribuição constitucional é de todas as polícias judiciárias. Tem um caso assim muito específico aqui no estado de São Paulo, não sei se os senhores sabem, que existe um departamento DPPC. E ali nesse departamento, uma delegacia só, com poucos colegas, 4, 3, que são responsáveis para fiscalizar os crimes contra a administração. Nós temos delegados no estado inteiro de São Paulo, porém fica adstrito somente, não só um departamento, mas a uma delegacia combater a corrupção na administração pública. Agora tem um ponto aí, doutora, que eu acho que é muito importante a gente destacar, que é óbvio que tem a questão do governo, mas não é só o governo, é a elite que é a polícia fraca. A elite brasileira que é uma polícia fraca. Porque quando a polícia é fraca, eu ligo pro meu amigo, ele liga pro delegado, o delegado tá com medo e ele solta o meu filho que está envolvido com a maconha. Quando eu tenho uma polícia fraca, eu como empresa, eu posso contratar um policial militar por preço de banana para ele fazer a segurança para mim, ou posso contratar um membro da polícia judiciária para fazer as pesquisas que eu quero que sejam feitas. Ou seja, uma polícia fraca, para quem tem poder, é muito bom no Brasil. Porque ela fica exposta e ela vira mão de obra barata para os bicos. A polícia hoje ela é mão de obra barata para um monte de bico que é feito para um monte de gente poderosa. Então, assim, o enfraquecimento da polícia, das duas polícias, tanto com baixa remuneração, com baixa condição, tanto da civil quanto da militar, ela é ótima, porque daí eu posso ter a minha polícia privada. Na hora que eu tiver problema, eu vou poder corromper esse policial, porque vai ser fácil corromper, porque ele não está... Né? E eu vou ter o meu policial, quando meu filho tiver problema, eu vou ligar na delegacia, quando o cara do governo tiver problema, ele vai ligar para o delegado geral. E a gente sabe que o dia inteiro de vários delegados, os senhores sabem muito mais do que eu, é receber ligação com pedido de VIP, para que as pessoas façam coisas VIP. Se eu tenho uma polícia fraca, é fácil. Eu recebo muito pedido de VIP, só não vou para frente com ele. Mas muita gente me liga, você conhece fulano, você conhece ciclano? Não sei, acho que não. Olha, a gente, quando trabalhava na assessoria de imprensa da pasta da segurança pública, cansava de receber pedido de jornalista para dar uma ajudazinha aqui, outra ali. Uma vez ligou um bambambam da televisão brasileira, né? Um bambambam da TV brasileira, ligou lá, pedindo para dar um jogo. Liga pro cara aqui, o tenente aqui, que me parou numa blitz. Nossa. Pô, quebra esse galho aí. E a pessoa estava sem carta, CNH vencida, tudo aquilo, quer dizer, é nisso que eu falo. Se a gente não mudar enquanto povo, a Polícia Federal vai enxugar gelo, a Polícia Civil vai enxugar gelo. O que vocês acham? Nós temos 1 minuto para terminar o programa. Pensamento final do Brailles. Eu tenho um sonho antigo de ver a Polícia Civil do Estado de São Paulo com estrutura, com condição de trabalho, para que ela possa fazer o trabalho que a Polícia Federal faz hoje, né? E agora vou ter que sonhar também com a Federal, diante do que o Dr. Garuti me falou, para que também os investimentos sejam feitos na Polícia Federal. Durante muitos anos na OAB, quando o Dr. Durso era presidente, ele dizia o seguinte, que um sonho sonhado sozinho é somente um sonho, mas se ele for sonhado em coletividade, ele se torna realidade. Então eu espero que o cidadão brasileiro perceba isso. Nós precisamos fortalecer as polícias para que nós tenhamos um Estado que seja imparcial e cumpra a sua função, que é organizar o país, dar retorno dos impostos ao cidadão, dar segurança e fazer com que essas pessoas que são heróis, porque o policial é o único agente público que dá a sua vida na defesa de pessoas e do patrimônio de pessoas que ele sequer conhece. E infelizmente aqui ninguém dá valor a isso e precisaria ser valorizado. Dr. Arles, doutora Raquel, Dr. Garuti, professor Rafael. Infelizmente eu tenho que encerrar o programa porque já não há mais tempo. Agradeço muito a presença de todos vocês. Este foi o programa Segurança Pública em Debate, realizado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Hoje conversamos sobre a importância do combate à corrupção no país. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.